Olá, meu amigo, minha amiga. Filas seguem andando aqui no Brasil. Apesar de algumas pessoas estarem fazendo uma movimentação, estão tentando tumultuar o ambiente para ver se acabam com a fila, ou se quem está na fila passa uma pessoa à sua frente, ou se consegue devolver a senha, ou desaparece para tentar voltar no outro dia, mas nada disso está funcionando. Infelizmente, aqui nas redes sociais e alguns veículos de comunicação, tem muitas pessoas que estão caindo nesse discurso, nessa armadilha, acreditando que é possível se fazer alguma coisa pelo Congresso Nacional, junto com o Supremo Tribunal Federal, para aliviar a vida do criminoso maior da nação e de sua Orcrim. Tentando, inclusive, fazer uma separação entre os atos daqueles que engendraram tudo aquilo que terminou no 8 de janeiro, com as práticas daqueles que funcionaram no 8 de janeiro. Será possível? Como seria a repercussão de tais mudanças no sistema penal aqui no Brasil? O que aconteceria com as pessoas que estão presas por outras razões? Será que tem alguma chance dessa história avançar? Pois bem, vou esclarecer aqui com vocês alguns pontos, vamos tirar algumas dúvidas aqui. Mas antes de mais nada, é sempre importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha fazer parte aqui do nosso portal, se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário. São formas de você ajudar o nosso portal a chegar a pessoas como você. E se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, eu estou acompanhando muitas discussões e aí as pessoas que estão também acompanhando, aqueles que estão acompanhando, ficam influenciadas com visões muito cáusticas, visões negativas sobre a aplicação da justiça contra criminosos de grande calibre aqui na nossa estrutura brasileira, né, no nosso país. Bom, notícia de hoje. Bolsonaro indica Tarcísio e mais 14 testemunhas em processo no STF. Ex-ministros da Saúde, Pazuello, e os senadores Rogério Marinho, Ciro Nogueira e Hamilton Mourão também estão na lista. Gente, como vocês estão vendo, os prazos estão correndo em relação à figura do inelegível. Não adiantou ele fazer mimimi, ele ficar dodói no hospital, que a citação funcionou e a defesa dele teve que apresentar o rol de testemunhas. Mas o rol de testemunhas, gente, é absolutamente imprestável, porque ele chamou pessoas para testemunharem aqui, pessoas que nós sabemos que não estiveram no núcleo das estruturas golpistas aqui que essa gente tentou fazer contra a nossa democracia. Então, é muito simples você arrolar como testemunha alguém que estava afastado, alguém que não viu o fato. O que a pessoa vai dizer? Olha, eu não vi o fato. Bom, mas o fato da pessoa que está sendo arrolada como testemunha não ter visto o fato exclui a existência do fato? Nega o fato, pode negar as provas, o Mourão vai dizer o seguinte: olha, eu nunca vi minuta de golpe. E daí? Mas a minuta existiu. Olha, eu nunca vi alguém tentar matar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes. Pois bem, não aconteceu isso? Ah, eu nunca vi ninguém monitorar ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu nunca vi ninguém fazer reunião. Olha, o Mourão, notadamente, não era nem convidado para uma série de reuniões. O Pazuello era uma ameba morta no meio dessa história. Ele funcionou como uma bucha para ser ministro da Saúde, enfim, conseguiu um mandato, mas não era uma figura que não apitava absolutamente nada. Ele foi tão incompetente na área da saúde que qual a competência que poderia se exigir dessa criatura, algum tipo de comando no eventual golpe? Então, pegar o Ciro Nogueira, o Rogério Marinho, são pessoas que não tinham poder de absolutamente nada, né? Então, vão dizer, olha, eu não vi. É a mesma coisa que um traficante, o chefe de Morcrim, arrolar como testemunha a mãe, o pai, um vizinho, um parente distante que está lá num outro estado, enfim, para dizer, olha, isso eu nunca vi ele traficando. Provavelmente, muitos pais de traficantes, muitas mães de traficantes, tios de traficantes, nunca viram os filhos fazerem tráfico, nunca viram os filhos matarem ninguém, fazer algum tipo de maldade. Aliás, pelo contrário, só tem testemunhos, né, muito positivos em relação a essas criaturas, né? Então, gente, não vai adiantar nada. Olha que matériazinha bem marota aqui de um fato que está no Poder 360. TSE intima Bolsonaro a pagar multa por reunião com embaixadores. Olha só, o Bolsonaro, primeiro, já foi intimado de novo lá no hospital, né? Ele não foi intimado a pagar multa por reunião com o embaixador. Reunir com o embaixador, presidente da República, não é crime. Mas
praticar um ato para desacreditar o sistema jurídico, o sistema eleitoral, conspirar contra a democracia, dentro de um prédio público, usando recursos públicos e utilizando, inclusive, embaixadores, isso é crime, isso é delito eleitoral, para dizer o mínimo. Então, a matéria, quando coloca isso, dá sempre uma lustrada aqui nos crimes da criatura. Que veio a público fazer mais uma convocação pró-anistia. Não vai rolar anistia, gente. Eu vou colocar aqui para vocês, não vou colocar a figura aqui, que vocês não gostam, mas vou colocar logo aqui o depoimento do senhor Mala, né? Porque ele é bem explicativo e ele cria um problema lá no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver aqui. Brasília, quarta-feira, 7 de maio, a partir das 16 horas, na Torre de Televisão de Brasília, caminhada até o Congresso Nacional, manifestação pacífica em favor da anistia e para dar parabéns ao ministro Fux, que desmascarou a perversa e injusta condenação a Débora do Batom. Gente, é ridículo Malafaia fazer manifestação para agradecer o ministro Fux. Olha, ministro Fux, vai ficar com esse problema na tua vida, hein? Virou um bibelô, virou um mascote, um bonequinho, um bichinho de adoração da extrema-direita golpista aqui no nosso país. Né? Eles são felizes com o senhor Fux. Que coisa, hein? O senhor tem mais coisas aí na frente que a gente vai comentar. Bolsonaro convoca ato por anistia para 7 de maio em Brasília. Gente, como eu disse a vocês, não vai rolar. Os jornais estão publicando coisas como essa aqui, no jornal de hoje. Alternativa anistia. Bom, alternativa anistia quer dizer que a anistia não vai ter. Alcolumbre negocia com Mota e STF lei que reduz pena de participantes e aumenta a de líderes do 8 de janeiro. Gente, isso é um troço muito complicado. São vários crimes que essa gente toda está sendo responsabilizada. Os crimes são abolição violenta do Estado Democrático de Direito, penas de 4 a 8 anos. O que o Congresso vai dizer? Olha, a pena está muito alta, vamos colocar só de 2 a 4 anos? Vamos diminuir a pena? Golpe de Estado, pena de 4 a 12 anos. A pena já é baixa, de 4 a 12 anos. Tem que ser de 30 anos, uma pena dessa aí. Vamos fazer o quê? Vamos diminuir a pena? Um projeto de lei? Organização criminosa, penas de 3 a 8 anos. Gente, se diminuir a pena para os crimes, de uma maneira em geral, todo mundo que está preso no sistema prisional brasileiro será beneficiado por uma alteração de uma lei dessa. A lei não pode só falar assim, olha, a Orcrim para abolir o Estado Democrático de Direito, ela é menos danosa, merece menos sanções do que a Orcrim de tráfico de pessoas, de tráfico de armas, de outros crimes hediondos. Então fica uma coisa que juridicamente fica difícil, né, sustentar. E o próprio Supremo Tribunal Federal não vai funcionar como um redator de uma lei para que ela não sofra inconstitucionalidade no próprio Supremo Tribunal Federal. Então está complicado. Dano qualificado, pena de 6 meses a 3 anos, vai dizer o quê? Que diminuir a pena do crime de dano e deterioração do patrimônio tombado, penas de 1 a 3 anos. Está baixa a pena, vai diminuir mais ainda a pena para isso, só para aliviar as pessoas que estão ali. E aí como é que fica? Gente, no direito penal, eu sempre conversei com meus alunos e disse, olha, se você consegue identificar o dolo do agente, a vontade do agente, você resolve a questão do direito penal. Porque o que isso quer dizer? Que todo mundo é responsabilizado mediante a consciência do ato que está querendo realizar. Se a pessoa não teve aquela consciência e praticou o ato, ela vai ser responsabilizada de uma maneira menos intensa, mas ela será responsabilizada também. Então, o que uma provável lei que está sendo pensada poderia imaginar? Olha, todas as pessoas que colocaram AI-5, faixa de AI-5, fechamento do Congresso, intervenção federal, enfim, todas essas pessoas não estavam sabendo disso. Então essas pessoas, elas não merecem uma sanção muito grave, elas não têm conexão com aqueles que pensaram na ruptura institucional. Então percebam o que poderia acontecer reflexamente aqui no Brasil. Todos os criminosos que jogam comunidades para fazerem manifestações, quebra-quebras, esses seriam responsabilizados sempre por uma maneira mais intensa, mas eles são mais difíceis de serem alcançados. E aqueles que foram para as ruas fazerem badernas, quebrarem as coisas todas, esses seriam mais aliviados, porque esses seriam apenas pessoas insufladas. Gente, é complicado, né? Eu acho que a solução desse troço aí não vai avançar, não. No entanto, está funcionando como uma espécie de antídoto da histeria bolsonarista, que, como eu disse a vocês, está sendo absolutamente inútil.
A CNN teve uma matéria muito interessante aqui. Acordão encerra qualquer chance de anistia a Bolsonaro. É o que eu conversei com vocês, não tem como ter um alívio para a criatura e Sorcrim. E eles já estão aqui fazendo ameaças, caso o Bolsonaro seja preso, e será, que no Brasil vai dar grande M. Olha, não vai dar M nenhum, meu amigo. Olha, fica tranquilo, acalme seu coração aí, vocês são da extrema-direita. No dia que o Bolsonaro for preso, eu vou fazer uma live gigante aqui no nosso Portal do José. Você vai tirar a tua champanhe que está guardada, do seu prosecco, vai tirar seu vinho, você gosta de beber, você gosta da sua cervejinha, todo mundo moderadamente, mas feliz da vida. Você vai colocar música, você vai festejar, você vai ter uma noite muito legal, um dia muito legal, nós estaremos aqui. Não vai acontecer tumulto nenhum, até porque se a gente esquecer o seguinte, o Exército não está mais com o comandante dele, Supremo, o comandante do Exército hoje, da Marinha Aeronáutica, é o presidente Lula. Polícia Federal está com um governo democrático, está servindo a um governo democrático. Então, se tiver gente querendo destruir a democracia de novo, agora está todo mundo avisado. Vai ter, certamente, borrachada para todos os lados, né? Borrachadas democráticas, diga-se de passagem, aquelas pessoas que querem destruir a nossa democracia ainda não se contentaram com o que está acontecendo. Então não vai acontecer absolutamente nada. Bom, STF decide manter prisão de Collor por 6 votos a 4. O Zanin se deu por impedido nessa votação, porque senão ela poderia ser de 7-4. Agora, sem surpresa de ninguém, Cássio Nunes Marques e André Mendonça votaram para que o Collor não fosse preso. Por quê? Porque tinha um recurso que foi impetrado, o recurso do recurso pela defesa do Collor. Qual é o objetivo da defesa desse recurso? Era que a sentença penal dos crimes que os ministros sabem que Collor cometeu, e por isso ele foi condenado, ela não transitaria em julgado, ou seja, ela não ficaria publicada, definitiva. Enquanto não tem uma sentença penal transitada e julgada em último nível, alguém que está solto ainda poderia usar o princípio, olha, há uma dúvida ainda, então eu respondo em liberdade. Então, esse era o propósito, era esticar ao máximo. E o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, já pensando na condenação do Bolsonaro, entraram com essa, porque o Bolsonaro também vai fazer todo tipo de recurso procrastinatório, vai ser recurso, esse mesmo recurso. O Malafaia vai ficar especialista em recursos, os bolsonaristas vão ficar especialistas em recursos, em embargos, vão dar aula por todos lados, Dallagnol vai vir, vai todo mundo aí, o Ives Gandra, todo mundo vai inventar uma tese na terra plana, mas que não vai adiantar, porque agora foi sepultada mais uma manobra. Infelizmente, Gilmar Mendes e Fux votaram também por essa questão da admissibilidade do recurso de embargos, do embargo, para manter o Collor livre, o que não tem nenhum tipo de relação com o que irá acontecer com a figura do inelegível. Após ser preso, Collor perde apoio partidário e se vê abandonado pelo bolsonarismo. Ó, santa ingenuidade, Batman! Você achava, Collor, que essa gente tem algum tipo de preocupação, a não ser com eles mesmos, com a grana deles, com o bem-estar deles, com a corrupção deles, com as rachadinhas deles, com as orcrins deles? Então, Collor, você é carta fora do baralho. Agora a questão é como é que será o cumprimento da sua pena. Provavelmente seus advogados aí vão tentar pegar emprestado lá com o Bolsonaro uma sonda nasal, um troço para colocar no abdômen, vão aparecer com alguns hematomas, alguma coisa assim, para ver se desperta comiseração pública, para ver se tem um cumprimento de uma pena num outro ambiente, né? Mas, olha, tá difícil, hein? Então, gente, olha, você que está preocupado, tem muito alarmismo aí rodando por todos os lados, não tem nada que irá salvar a figura do inelegível. E como eu acabei de dizer para vocês, está muito complicado, inclusive, salvar a pele daquelas figuras que são consideradas as raias miúdas, né? Os buchas, os canjicas. A conferir. Vamos ver essa fila caminhar, né? Um grande abraço, mais tarde eu volto.